Paz do Senhor, querida igreja. Que bom ver a igreja novamente reunida, uma parte dela. Eu já posso até tomar aqui as palavras que pode ser o nosso pastor. Estamos com saudade de vocês. Abra lá a sua Bíblia, por favor. João, o Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 33. Amém? Que a palavra do Senhor diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento, a qual, Senhor, já estamos aqui na tua presença. Estivemos aqui adorando o Senhor, o teu nome. Eu sei e eu creio que o Senhor já tem recebido a adoração da tua igreja. Continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero nesta noite cumprimentar nossos irmãos que estão do outro lado, que estão nos acompanhando, quem sabe em casa, no trabalho, o povo da Estede Maroja que está em casa, a paz do Senhor, e os nossos amigos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Meus irmãos, versículo qual eu acabo de ler, eu quero te apenas para esse versículo, apenas uma palavra que eu construí aqui, uma mensagem, aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Jesus estava com seus discípulos, e o capítulo 16 de João, ele estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. Se a gente voltar um pouquinho mais nos capítulos de João, a partir do capítulo 13, 14, 15 e o capítulo 16, a partir do capítulo 13, está acontecendo ali com seus discípulos, porque Jesus mandou que eles preparassem a mesa, que ele iria realizar a última ceia com seus discípulos. Então, o capítulo 13 ele vai relatar o momento ímpar dos seus discípulos. E vamos aqui imaginar na nossa mente a mesa, os discípulos à esquerda, à direita e o Senhor no centro da mesa. E nesse momento, Jesus vai falar algumas coisas para ele. Primeiro, ele vai iniciar o processo, toda aquela cerimônia da ceia. Pegou o pão, o cálice, e eles comeram, beberam. E o capítulo 13 também vai relatar que Jesus, nesse momento, ele dá uma pausa, levanta, pega, eu vou dizer nas minhas palavras para contextualizar, para ficar melhor, ele pega uma toalha, uma bacia com água, e eu creio que há uma expectativa da parte dos seus discípulos. Agora Jesus vai fazer um momento, ou um ato, que vai ser muito importante para os seus discípulos. Porém, os seus discípulos nesse momento não vão entender o que Jesus vai fazer.
E Pedro, nesse momento, ele, no processo que Jesus, nesse momento, está lavando os pés dos discípulos, porque vai dizer que é necessário, ele vai dar algumas instruções, porque Jesus, ele não sentiu bem. Meu Senhor, meu Salvador, o meu Redentor vai lavar os pés. E nesse momento, ele vai dizer para o Senhor: você não vai lavar os meus pés. Aí ele vai dizer assim: Pedro, se eu não lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro automaticamente volta atrás e diz: Senhor, não lave só os meus pés. Vamos dizer que ele está falando assim: olha, dá um banho. Aí eles falam assim: não é necessário, aquele que está limpo é suficiente só para lavar os pés. Então começa. E Jesus, no capítulo 13, naquele momento, ele continua a ser. Ele vai falar a respeito, fala sobre o traidor. No momento que ele está no momento, ele volta, ele vai falar sobre o traidor, Jesus também vai falar sobre a sua morte. Ele vai falar que era necessário que ele volte a Jerusalém. E também ele vai falar que ele vai arrumar ele. Porque nesse processo, no momento em que eles estão ali, quando Jesus vai relatar que há entre eles o traidor, e Pedro cutuca um dos discípulos, e eles vão perguntar quem é. Então aquele que está ao lado do mestre, o amado, que tinha uma intimidade de recostar sua cabeça no peito do Senhor, e o texto vai dizer que ele pergunta: quem é, Senhor? Então aquelas palavras vão estar no coração, na mente deles, perguntando: quem será? Quem será? Então Pedro ele vai dizer: Senhor, eu estou pronto, todos podem te abandonarem, mas eu estou pronto para ser preso e até ser morto. Então, capítulo 13, Jesus vai dizer para ele também assim, nessas últimas instruções, eu estou sintetizando aqui o capítulo 13, Jesus vai falar que o que ele falou é sério, porque ele vai trair também o mestre. Por 3 vezes ele foi indagado quando o Senhor estava preso. Ele por 3 vezes negou ao Senhor. O capítulo 14, Jesus vai confortar os seus discípulos, porque há uma certa ansiedade, um certo medo da parte dos discípulos. E Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele continua. Jesus também vai preparar um lugar, né? Porque assim como eles e nós, um dia estaremos ao lado do Senhor. O capítulo 15, Jesus também vai afirmar que ele é a videira verdadeira. Fala também que eles já estão limpos pela palavra. E ele continua as instruções. O capítulo 16 fala também sobre, ele fala sobre os seus discípulos, sobre a perseverança dos discípulos. E o versículo que eu acabara de falar, ele chega no seu ato para os seus discípulos ali, as suas últimas instruções, e vai relatar: digo-vos essas coisas para que tenhais paz em mim.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, eu quero tirar esta palavra que eu estudando essa semana sobre a aflição. O conceito de aflição na nossa língua portuguesa, ela é bem resumida, ela é direta. Ela diz assim: é uma condição de quem está aflito. Aflição é uma condição de quem está aflito. Mas também tem o significado, esta palavra aflição, porque o nosso idioma português tem muitas variações, muitos sentidos para uma palavra. Então, o significado da palavra aflição, pelo menos 8, ela tem um significado. A primeira é: quem está aflito está em agonia também. Quem está aflito passa por torturas, angústias, ansiedades, aperto, martírios, tormentos, tribulações. Então esta palavra e esse versículo que eu estava estudando, eu anotei algumas coisas aqui para eu falar para a igreja nesta noite. Estamos vivendo um momento difícil. Eu posso dizer para vocês que na virada do ano, eu sentado lá atrás, eu orando ao Senhor, eu falei para Deus: Senhor, o ano de 2020 já está passando, 2021 está chegando, e a expectativa, pelo menos da minha parte, é que 2021 vai acabar tudo o que está acontecendo, Senhor. O Senhor vai dar um basta nesse sofrimento. O Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos trazer socorro. Porque a Bíblia diz: olha, clamas a mim e responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes. Então precisamos clamar. E eu estava clamando naquele meu banco ali: Senhor, 2021 vai ser um ano que não vamos mais esquecer ou lembrar do que estamos passando. Porque o momento foi um momento de aflição, momento de agonia, de torturas, de angústia, de ansiedade, de aperto, de tormento, de tribulação. Pessoas perdeu parentes. Exemplo, o meu pai não passou por isso, graças a Deus, Senhor, foi antes, porque eu creio que o meu pai, ele é um homem muito, ele com oração assim, para ele, eu acho que usar essa máscara, eu acho que seria impossível. Deus conhece todas as coisas. Então seria difícil. Então eu passei também por esse momento de aflição, e é difícil. Estava hoje acompanhando algumas coisas no Facebook, pessoas no hospital perdendo e entrando em aflição porque perdeu o pai, perdeu a mãe, até mesmo por negligência da parte da área hospitalar, médico, mas perderam e estão passando por aflição. Então, a Bíblia ela está repleta de pessoas, homens e mulheres, que passaram por um momento de aflição. Aí você pode até analisar, ou até mesmo pensar que a minha mensagem hoje é uma mensagem negativa. Não, mas ela tem um cunho positivo. Ela tem algo positivo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Aflição, todo mundo passa. Todo mundo vai passar. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então a primeira pessoa aqui, dentro desse contexto da mensagem, que a gente vai verificar que na sua vida, ela passou por um momento negativo, por um momento de aflição. Foi uma mulher chamada Ana. Se você analisar a vida de Ana,
Quanta aflição esta mulher passou por alguns anos, humilhada, porque toda mulher antigamente, dentro do contexto judaico, era necessário que a mulher, quando casasse, a expectativa do marido, a expectativa da família, da sociedade, era que a mulher tivesse um filho. E principalmente o marido esperava que ela desse um filho homem. Mas Ana, no decorrer do casamento, do matrimônio, da vida de casado, ela não deu filho ao seu esposo chamado Elcana. Porém, Elcana também tinha uma outra mulher chamada Penina. E se você vê que esta mulher, eu vou até dizer nessa expressão, a concorrente, ela humilhava Ana diariamente. Que aflição esta mulher passou. Você não pode dar filhos, você é seca, você não vai dar filhos, e todo dia, quem sabe, aquela humilhação. É difícil ser humilhado. Domingo retrasado eu estava ministrando para o grupo de homens, e eu falei aqui, teci aqui um comentário dizendo como é difícil engolir o nosso eu, o nosso ego. Eu comentei sobre a obediência, porque vivemos dentro de um contexto de pessoas que pensam diferente, e muitas vezes queremos sobressair, não queremos obedecer, e precisamos. Por que precisamos obedecer? É porque estamos fora do contexto de obediência de Deus, e é preciso a gente engolir, porque estamos sendo preparados todos os dias, porque a esperança de um dia estar no céu. Então esta mulher passou por aflições, de humilhação, de não poder dar filhos, mas havia um costume que todo ano, todas as pessoas, era preciso ir até Jerusalém para apresentar sacrifício. Mas havia uma esperança, porque Ana era temente a Deus, assim como eu e você estamos aqui na casa de Deus, mesmo diante de tudo que está passando, tudo que está acontecendo, estamos aqui, crendo que o Senhor vai nos livrar. Por mais que passamos pela dificuldade, por essas pessoas, o Senhor vai nos tirar dela, vai nos dar vitória. Então Ana estava naquela expectativa. Então quando eles foram para Jerusalém fazer o sacrifício, olha a humilhação, olha o momento de aflição que ela estava diante do templo, chorando. Não havia voz na sua boca, ou não se ouvia a voz dela. E ela foi até mesmo chamada pelo sacerdote Eli, que ela estava embriagada. Olha que humilhação, que aflição essa mulher passou. Mas Deus deu vitória a ela. O segundo exemplo que eu tiro da Bíblia, que passou por um momento difícil, de aflição, momento negativo na sua vida, foi três homens, 3 jovens: Hananias, Misael e Azarias. Israel foi sitiado por Babilônia. Nabucodonosor levou cativo tudo que era de bom de Israel, levou para a Babilônia. E dentro desse contexto de levar, alguns príncipes foram para a Babilônia, e entre eles estavam Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Mas eu quero falar só desses 3 aqui. Esses 3 jovens passaram por dificuldade, saíram da sua terra, viram seus parentes, viram pessoas dentro do seu povo morrerem. Que aflição! É difícil perder alguém. Eu torno a dizer como é difícil
porque eu senti isso na pele. Perdi o meu pai. Eu nunca tinha chorado da maneira como eu chorei. Doeu o coração. É difícil. Então esses 3 jovens saíram para uma terra, mas eles não deixaram ou não se contaminaram, foram fiéis. Porque Nabucodonosor, ele levantou uma estátua de ouro, como diz o capítulo lá em Daniel, o capítulo 3. A ordem era para que quando... Quero até pedir, por favor, William, dê um som aí de algum instrumento bem alto aí. Um som de um instrumento aí que você às vezes põe. A ordem era para que quando o som das buzinas tocasse, um pouco mais alto, todos naquele momento se prostrassem diante da estátua e o adorassem. E a imagem é que eu estava estudando em casa, montando a imagem na minha mente. Aquela estátua praticamente, a Bíblia diz que tinha 60 côvados, 6 côvados de largura. Alguns estudiosos dizem que tinha praticamente, jogando aqui para os nossos dias, 60 metros e 2 metros e 70 de largura. Tinha 60 côvados. Novamente, todos precisavam se prostrar diante da estátua. Vamos imaginar todo mundo se prostrando entre milhares de pessoas e 3 jovens ali no meio não se prostraram. A Bíblia diz que a notícia chegou até o rei e que eles disseram: olha, não era necessário que quando o som da buzina tocasse, todos se prostrassem. Há 3 jovens judeus que eles não se prostraram. Aí se indignou. A Bíblia vai dizer, pelo menos, ele deu a segunda chance para Ananias, Misael e Azarias se prostrarem. E quando o som da buzina novamente, pela ordem de Nabucodonosor, toque as buzinas, eles permaneceram de pé. E a palavra deles disseram: Senhor, Rei, a ordem foi dita, sabemos, mas nós não iremos nos prostrar para adorar a imagem a qual o Senhor mandou construir. Adoramos apenas o nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele merece ser adorado, ser reverenciado, prostrado, porque Ele é Deus. E a sentença daquele que não tocasse a buzina, era que fosse lançado na fornalha de fogo. E eles falaram: se o Senhor quiser nos livrar, Ele pode nos livrar da sua mão. E se Ele não nos livrar, não iremos nos prostrar, nos jogue. Ele estava falando assim: nos jogue na fornalha de fogo, mas nós não iremos adorar essa imagem. Eles passaram ali momentos difíceis de aflição. Mas eu disse que a mensagem deu um cunho positivo. Senhor, quando eles foram jogados, o rei lá fora observou que não estavam apenas 3, estavam 4. O Senhor guardou-os. O segundo exemplo, lá no Novo Testamento, é um homem chamado João Batista. A
Assim como esses homens, e aqui eu falei também de uma mulher, não difere nada de nós. Eles foram carne e sangue, também nós somos de carne e sangue. Assim como eles passaram o momento de aflição, estamos passando. E todo o nosso processo de crescimento, para que hoje eu pudesse estar aqui, eu agradeço às pessoas que muitas vezes aqui na igreja puxaram a minha orelha. Foi um momento de aflição, engolindo o meu ego, o meu eu, para que eu pudesse aprender. Às vezes, quando eu estou aqui cantando muito alto, nosso irmão Fábio, muitas vezes, ele até me repreende, e eu ouço. Tudo serve para o nosso crescimento. É momento que passamos no processo de crescimento, aflições, momentos difíceis, por pontos negativos. Assim como eu passei 2 anos difíceis da saúde, comigo estava tudo bem. Então João Batista aqui, ele foi levantado, ele era um homem, já chorei desde o ventre, era projeto de Deus, porque ele iria nascer para preparar o caminho do Senhor. E eu já disse outra mensagem, a mensagem central de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É necessário que todos se arrependam, porque Ele está chegando. No processo em que Ele começa a batizar as pessoas que vinham para Ele, Ele falava: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Mas para que Ele chegasse naquele ponto, analisando a vida de um homem, de uma mulher, para chegar a um ministério, para chegar para estar pregando, para estar tocando, para estar pregando, passa por um momento de aflição, de apego. Aí, eu disse que a minha mensagem era Você pode até analisar que, não, a mensagem do irmão é negativa, porque eu estou falando de aflição, mas há um cunho positivo. Aí você vai me perguntar: mas João Batista foi degolado, porque houve uma sentença para João Batista. Salomé, filha de Herodias, dançou diante de Herodes Antipas. E o processo, quando o acontecimento do que aconteceu, já havia entre acordo a mãe e a filha, dizendo assim: se ele disser para você, pede-me o que tu queres, se ele oferecer até mesmo a metade do reino, não peça nada disso. Peça assim: eu quero a cabeça de João Batista. E foi feito. João Batista perdeu a cabeça. Mas o que está em positivo aí? Ele passou por um momento de aflição, olha só, morreu. Mas assim como ele passou por tudo isso, foi necessário ele perder a cabeça, porque a mensagem dele era de arrependimento, e Herodes Antipas estava vivendo um relacionamento impróprio. Um relacionamento que ele se conheceu e se relacionou com a mulher do irmão dele. Incesto. Então ele estava reprovando. Mas a nossa esperança, ela não está aqui, como Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 15.
Se nós esperarmos Deus, o Senhor, só aqui nessa terra, somos os mais miseráveis. A nossa esperança é de estar no céu. A nossa esperança é um dia estar na presença do Senhor. É por isso que todos os dias o Senhor muitas vezes permite que passamos por aflições, estamos sendo esmoldados todos os dias, porque Ele quer que um dia estejamos diante dEle como filhos amados. E quem sabe você está do outro lado em casa, que está nos acompanhando nas redes sociais, e você está aflito, está difícil, está, mas confia no Senhor, descansa no Senhor. Quem sabe você possa estar se perguntando e se indagando, dizendo: eu estou perdendo tudo, e o meu tudo é a minha família, os meus amigos, o meu pai, a minha mãe, estou perdendo tudo. Mas o Senhor, lá em Filipenses, Paulo diz lá em Filipenses 4,13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Romanos 8,37 diz assim: se você está se sentindo derrotado, não, eu adoeci, eu de alguma maneira eu estou vivendo, eu estou fraco. Mas Paulo diz lá: mas em todas essas coisas que estamos vivendo, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? A Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, que deu seu Filho Jesus Cristo. Então o motivo de estarmos aqui, o motivo de estarmos caminhando, o motivo de estarmos nessa luta, nessa vida, sabe, trabalhando, sendo humilhado no trabalho, sendo ridicularizado, humilhado como somos crentes, colocando empecilho para você desistir da sua caminhada, para você negar a Cristo. E é difícil a nossa vida aqui na terra, para nos permanecer fiel a Deus. É difícil. Passamos por um momento de aflição. Para eu encerrar, nosso tempo já foi. Aí você pode até se perguntar: é só eu que estou passando por tudo isso? Ninguém me olha, ninguém dá atenção, a devida atenção a mim, todos me desprezam. Quem sabe até mesmo a família te está reprovando por você estar todos os dias na casa do Senhor. Por que você todo dia está na casa do Senhor? Por que você todos os dias, segunda, terça-feira, quarta, sexta, domingo, na escola dominical, à noite? Por quê? E eu não vejo nada, eu não vejo nada. Essa semana, ontem eu estava conversando com um homem que trabalha lá, um dos parentes do meu patrão. Estávamos conversando algumas coisas da palavra e ele estava indignado e não concordava porque alguns homens, líderes de algumas igrejas, ele, no pensamento dele, dizendo: estamos enriquecendo. Por quê? Por tantos os porquê. E eu procurando: Senhor, me ajuda para que eu possa dar uma palavra para ele.
eu ensinando, falando algumas coisas sobre o início da nossa igreja, porque muitas vezes tem assunto que muitas vezes não vai trazer edificação para nós, os porquês. O que vai trazer edificação para nós é, diga assim, para quê? Para que, Senhor, eu estou passando por tudo isso? Vamos ficar de pé? Muitas vezes sentimos fraquinhos, sim. Mas se você for analisar a vida dos discípulos, ou até mesmo de Cristo, como Filho de Deus e homem aqui nesta terra, que aflição ele passou, de humilhação, o próprio Cristo, o Filho de Deus, passou por dificuldade, aflição, espinho, foi humilhado, colocaram espinho, uma coroa espinho, bateram no nosso mestre, mas ele se calava, olhando o futuro. A oração sacerdotal no capítulo 17, se não me falha a memória, Jesus, ele vai relatar algumas palavras em comunicação com o Pai. Ele diz assim: Senhor, os que o Senhor me deu, todos eles acreditaram na palavra. Nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição. O interessante é que ele falou para Deus assim: Senhor, eu estou indo, eu vou ser entregue em Jerusalém, vou ser morto, mas eu peço para que os que acreditaram nas minhas palavras, acreditaram na mensagem, estão acreditando em mim, eu peço para que eles não fiquem só nessa terra. Porque Jesus está dizendo para os seus discípulos que no mundo tereis aflições. A oração que ele está fazendo no capítulo 17 de João, ele vai fazer, ele diz: Senhor, peço para que os que vão ficar aqui não fiquem só. Senhor, envia o Consolador. O outro Consolador é igual, é idêntico. Envia o Consolador para que eles possam estar consolados, ter um amigo, ter um companheiro. Mas eu não peço só apenas por eles, mas por aqueles que irão ouvir a palavra, irão acreditar, irão crer, irão se reverenciar, se prostrar diante de ti. Para eu fechar, Jesus está dizendo para os seus discípulos assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aí vai concluir com algo positivo: mas tenho de bom ânimo, eu venci. Então a nossa esperança como filhos é que somos já vitoriosos. Por mais que passamos por essas aflições, mas o Senhor nos prometeu: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então eu agradeço nesta noite pela oportunidade. Em casa receba esta palavra. Você não está sozinho. O Senhor está contigo e vai fazer milagres na sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus.